A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala é o irmão Vinícius, amém? Mais uma vez eu estou aqui para pregar a Sagrada Escritura, amém? Fiquei um tempo sem gravar porque eu estava buscando um meio adequado para transmitir o Evangelho para os irmãos, mas logo mais eu vou ter meus próprios meios e vou parar de demorar de levar vídeos para os irmãos, amém? Hoje eu gostaria de falar a respeito da estrutura da Igreja dos Apóstolos, como ela era como nós observamos a estrutura da Igreja de Atos dos Apóstolos, né? E vamos comparar com a estrutura das comunidades de hoje, né? E os irmãos vão poder observar que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Né? Atos 15, versículo 1, né? Diz assim a Sagrada Escritura: Ora, alguns vindos da Judéia ensinavam aos irmãos: Se vos não circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo-se levantado uma discussão e uma viva altercação entre eles e Paulo e Barnabé, resolveram que fossem Paulo e Barnabé e alguns dos outros consultar os apóstolos e presbíteros de Jerusalém sobre essa questão, né? Eles, pois, acompanhados durante algum tempo pelos membros da igreja, iam passando pela Fenícia e pela Samaria, contando a conversão dos gentios, o que causava grande contentamento a todos os irmãos, né? Então, havia em Atos capítulo 15, né? Perdão. Em Atos capítulo 15, havia alguns cristãos que estavam começando a pregar aos irmãos, né? Se vocês não forem circuncidados, vocês não podem ser salvos. Atos capítulo 15, versículo 1 e 2. Então, Paulo e Barnabé, vendo isso, o que foi que eles disseram? O que foi que eles fizeram? Eles começaram a discutir com esses homens, certamente tentando convencer eles que não era mais necessário a circuncisão, certo? Então, esses homens, né, junto com Paulo e Barnabé, foram até a comunidade de Jerusalém para considerar essa questão, né? Versículo 4. Tendo chegado a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram todas as coisas que havia feito Deus com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, a Bíblia chama de seita, né? Que tinham abraçado a fé, né? Que criam em Jesus Cristo, dizendo que era necessário que os gentios fossem circuncidados e que se lhes intimasse a observância da lei de Moisés. Reuniram-se, pois, os apóstolos e os presbíteros para examinar esta questão. Tendo-se suscitado uma grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, sabeis que Deus há muito tempo me escolheu entre vós, para que da minha boca ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e abraçassem a fé. Deus, que conhece os corações, deu testemunho em favor deles, conferindo-lhes o Espírito Santo, como também a nós. E não fez diferença alguma entre nós e eles, purificando com a fé os seus corações. Logo, por que tentais agora a Deus, impondo um jugo sobre as cervizes dos discípulos que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Pelo contrário, pela graça do Senhor Jesus Cristo, cremos ser salvos do mesmo modo que eles, né? Então, Pedro ali estabelece o que é que a igreja crê, né? Diz Pedro, né? Pelo contrário, pela graça do Senhor Jesus Cristo, cremos ser salvos do mesmo modo que eles, né? Então, Pedro diz, olha, nós cremos que nós vamos ser salvos da mesma maneira que eles, né? Então, Pedro estabelece o cremos, né? O que é que nós cremos? Nós cremos nisso. Então, os apóstolos debateram, conversaram sobre a questão e estabeleceram qual era a verdade, né? E em Atos capítulo 16, versículo 4, né? A Sagrada Escritura diz assim: Ao passar pelas cidades, recomendavam que guardassem
os decretos e tomados pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém. Assim, pois, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número a cada dia, né? Então veja, em Atos capítulo 15 houve essa grande discussão dos membros da igreja a respeito da circuncisão, né, e dos gentios, de seguir a lei de Moisés ou não. A igreja tomou uma decisão. Em Atos 16, versículo 4, está escrito que Paulo foi entregando os decretos. A palavra veja bem, que a palavra é decreto. Paulo foi entregando os decretos dos apóstolos e presbíteros, né, ou anciãos, para que todas as comunidades seguissem os decretos dos apóstolos que estavam na comunidade de Jerusalém, né? O que é que nós observamos aqui? Que todas as comunidades estavam submetidas à comunidade de Jerusalém, né? Então, em Atos 15 foi decidido qual era a verdade. Em Atos 16, versículo 4, Paulo tomou os decretos da comunidade de Jerusalém e foi entregando em cada comunidade para que todos obedecessem. Então, a igreja, nós observamos, né, que a igreja dos apóstolos tinha uma autoridade central, que estava lá junto com os apóstolos. E o que essa comunidade decidia, as outras recebiam por decreto, né, como está escrito no versículo 4 de Atos 16. Ao passar pelas cidades, recomendavam que guardassem as decisões, né, os decretos, tomados pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém, né? Então, Jerusalém decidia qual era a verdade e essas decisões, esses decretos eram levados para todas as comunidades do mundo, né? Todas as comunidades cristãs do mundo. Então, a igreja dos apóstolos era formada assim, uma autoridade central que estava na comunidade de Jerusalém e essa comunidade central decretava o certo e o errado para todas as comunidades ao redor dela, que estavam submetidas a ela. Então veja que naquela época não havia essa imensidão de vertentes cristãs, né? Havia a comunidade de Jerusalém que decretava o certo e o errado para todas as comunidades do mundo, né? Então, a igreja tinha uma autoridade central que estava nos apóstolos. E o que a comunidade de Jerusalém decidia era considerado decreto para todas as comunidades do mundo. E todos tinham que seguir o que era decretado pela comunidade de Jerusalém. Então, a igreja era uma só, ela tinha unidade. Por que a igreja tinha unidade? Porque Jesus prometeu. Jesus disse: eu enviarei o Espírito da Verdade. E o Espírito da Verdade, né, lá em João, o Espírito da Verdade vos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo conduzia a igreja no conhecimento de toda a verdade. Por isso eles tinham unidade. Porque o Espírito Santo conduzia a igreja no conhecimento de toda a verdade. Então, se todo mundo seguia a verdade do Espírito Santo, não tinha como eles serem divididos, né? Cada um fazia aquilo que desejasse, né? Não, eu tenho aqui uma opinião diferente, eu vou fazer diferente do que a comunidade de Jerusalém decretou. Não era assim, né? Atos capítulo 16, versículo 4. Diz que o apóstolo Paulo ia em todas as comunidades entregando os decretos da comunidade de Jerusalém. Por quê? Porque todos eram obrigados a seguir a verdade que vinha do Espírito Santo. Então, Cristo prometeu que o Espírito Santo guiaria a igreja em toda a verdade.
E isso era realidade na igreja dos apóstolos. Por quê? Porque todos seguiam os decretos da comunidade de Jerusalém, né? Não era cada cabeça uma sentença como hoje, né? Hoje você tem os batistas, os testemunhos de Jeová, os mormons, os metodistas, os luteranos e por aí vai. Naquela época não. Naquela época todas as comunidades estavam submetidas aos decretos da comunidade de Jerusalém. Era Jerusalém que definia o que era verdade e o que não era, né? Atos capítulo 16, versículo 4. Não tinha como ser diferente, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria a igreja no conhecimento de toda a verdade. Vamos continuar, amém? Então, primeiramente, Atos 15. Vamos relembrar, vamos rememorar o que foi estudado, né? Atos capítulo 15, versículo 1. Haviam alguns fariseus judaizantes que estavam dizendo ao povo que eles tinham que ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé estavam lá e começaram a discutir com esses homens. Depois que eles discutiram com esses homens, né, Paulo e Barnabé foram até a comunidade de Jerusalém para estabelecer qual era a verdade. Então os apóstolos discutiram qual era a verdade. Em Atos 16, versículo 4, está escrito que a comunidade de Jerusalém decretou, né, que todas as comunidades não precisavam serem circuncidadas para serem salvas. Por isso nós não nos circuncidamos. Por quê? Por causa do decreto da comunidade de Jerusalém, né? Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 18, né? Mateus capítulo 18. Mas a pergunta que fica é: de onde os apóstolos tiraram que a igreja tinha que ter uma autoridade central e que a partir dessa autoridade central se decretava o certo e o errado, né? Você vê que em Atos 16, versículo 4, Jerusalém decretou que todas as comunidades tinham que seguir que não havia mais circuncisão. De onde os apóstolos tiraram esse comportamento? Baseado em quê? Em que palavras de Jesus, né? Porque nós temos que fazer as coisas baseados naquilo que Jesus disse. Em Atos 16, versículo 4, eles tomaram a atitude de decretar o certo e o errado a partir de uma autoridade central. De que palavras de Jesus eles tiraram isso, né? Bom, eles têm que ter tirado isso de algum lugar. Isso não pode ter nascido do nada. Porque não é possível que Jesus queira uma coisa e os apóstolos façam o contrário, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15, né? Nós já lemos essa passagem antes, mas agora nós vamos ler novamente, né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas se decida toda a questão, né? Se os não ouvir, dize-o à igreja, né? Versículo 17. Se os não ouvir, dize-o à igreja. Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Então veja, o que foi que os apóstolos fizeram, né? Em Atos capítulo 15, versículo 1, o apóstolo Paulo fez exatamente aquilo que Jesus disse
que deveria ser feito quando o irmão peca contra nós. Os fariseus pecaram, aqueles fariseus estavam pecando contra os cristãos. Por quê? Porque eles estavam espalhando heresias, né? Estavam espalhando heresias localmente. Então, o que foi que Paulo fez? Paulo e Barnabé fizeram? Conversaram entre eles sozinhos, né? Eles debateram com aqueles homens, como Jesus disse. Se teu irmão pecar contra ti, vai, corrige-o entre ti e ele só. Jesus disse isso. Então, eles debateram entre eles. Mas aqueles homens ainda não haviam sido convencidos pela palavra do apóstolo Paulo, né? Jesus continua dizendo: se te ouvir, ganhaste o teu irmão, né? Se porém te não ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, né, ou testemunhas, para que pela palavra de duas ou três testemunhas se decida toda a questão. Então, Paulo estava junto com Barnabé, e ele estava tentando convencer aqueles homens a abandonarem as suas heresias. Mas mesmo com uma testemunha, aqueles homens não ouviram, né? Versículo 17. Se os não ouvir, dize-o à igreja. Atos capítulo 15, né? O que é que está escrito? Está escrito que Paulo e Barnabé foram até a comunidade de Jerusalém para decidir aquela questão, né? Então, primeiro Paulo e Barnabé conversaram com aqueles homens da maneira como Jesus ensina. Depois, Jesus disse: dize-o à igreja. O que foi que Paulo e Barnabé fizeram? Levaram aqueles homens até a comunidade de Jerusalém, né? Se não ouvir a igreja, dize-o à igreja, né? Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano, né? Então, Atos capítulo 16, versículo 4. Então, Paulo e Barnabé foram até a comunidade de Jerusalém para considerar aquela questão, certo? Em Atos capítulo 16, versículo 4, Paulo pegou os decretos da comunidade de Jerusalém e foi transmitindo em cada comunidade por onde ele passava. Por quê? Porque a palavra daquela autoridade central, que era a comunidade de Jerusalém, era a última palavra a ser dada, né? Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Então, como Jesus disse, olha, se depois de tudo isso, você vai e diz à igreja, né? Se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Então, o fato do apóstolo Paulo pegar os decretos da comunidade de Jerusalém e entregar em todas as comunidades por onde ele passava, não saiu do nada, né? Os apóstolos não tinham esse comportamento por acaso, por mero acaso. Eles tiraram isso das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, de algum fundamento, de alguma coisa que ele disse. E Jesus disse que se o irmão não ouvir, nós temos que levar até a igreja. E se depois ele não ouvir a igreja, aí você tem que considerar ele como um fariseu e um publicano, certo? O fundamento para aquilo que os apóstolos fizeram é esse. Atos 16, versículo 4, né? Paulo foi entregando os decretos da comunidade de Jerusalém. Então, o fundamento do apóstolo Paulo para fazer isso é esse, né? O que Jesus disse: se não ouvir a igreja, considera-o como um gentil e um publicano. Então, tudo aquilo foi baseado nas palavras de Cristo. Então, primeiro Jesus disse: se teu irmão pecar contra ti, vai, fala entre ti e ele só. Então, Paulo e Barnabé foram lá e debateram com aqueles homens que estavam pecando contra os cristãos, ensinando heresia. Jesus disse, né? Vai, leva mais uma testemunha. Paulo e Barnabé estavam em 2. Mas mesmo depois de 2 pessoas falando com eles, eles não ouviram. Continuaram pregando heresias. Então, Jesus disse: se não ouvir, dize-o à igreja. O que foi que aconteceu? Paulo e Barnabé foram juntamente com aqueles homens considerar aquela questão com a comunidade de Jerusalém,
né? Como está escrito em Atos capítulo 15. Então, aí Jesus continua dizendo: se não ouvir a igreja, considera-o como um fariseu e um publicano, né? Então, Atos capítulo 16, versículo 4. Paulo foi entregando os decretos da comunidade de Jerusalém em todas as igrejas por onde eles passavam, e assim as comunidades eram confirmadas na fé e o número de membros crescia dia a dia. Então, o fundamento dos apóstolos para fazer o que está escrito em Atos 16, versículo 4 é Mateus 18, porque é tudo exatamente conforme Jesus Cristo disse, né? Então, a estrutura da Igreja dos Apóstolos é totalmente diferente daquilo que nós observamos hoje. A igreja tinha uma sede, que era a comunidade de Jerusalém. A comunidade de Jerusalém tinha o poder de decretar o certo e o errado para todas as comunidades por onde ele para todas as comunidades do mundo. Por quê? Porque era onde estavam os apóstolos, né? Os apóstolos e os anciãos. A Bíblia diz que Paulo foi entregar os decretos dos apóstolos e anciãos. Então, tanto os apóstolos quanto os anciãos tinham o poder de decretar o certo e o errado na igreja, a partir da comunidade de Jerusalém, né? Então, a igreja tinha... terminando, irmãos. A igreja tinha uma comunidade, tinha uma autoridade central, que era a sede, que era a comunidade de Jerusalém. Da comunidade de Jerusalém era decretado o certo e o errado para todas as comunidades do mundo. E isso não saiu do nada, né? Atos 16, versículo 4. Isso não saiu do nada. Isso veio de algum lugar, de alguma palavra que Jesus disse. E não tem outra, né? É Mateus capítulo 18, quando Jesus disse: se não te ouvir, dize-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o como um fariseu e um publicano. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.